Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou Juliano Araújo, estamos de volta para mais um vídeo dessa semana. Quero deixar bem claro, eu não sou contra a cultura pop, eu consumo a cultura pop. Por exemplo, procura no Google o que é cultura pop, é algo mesmo popular, o nome já disse, é cultura popular, é algo que ganha a massa, é algo que ganha destaque nas massas, é algo que às vezes também nasce nas massas, vamos dizer aí, temos o funk, que faz parte da cultura pop brasileira, é algo mais regional daqui, mas na cultura pop não é só na música. Então, na música a gente vai ter intérpretes desde Beyoncé até Hillsong, a gente vai ter no cinema, que é os casos dos filmes, ou seja, Os Vingadores, é Superman, é o próprio Coringa, Malévola, que eu estou citando aqui. Por que eu cito esses três filmes especificamente? Que é Malévola, It, a Coisa e o Coringa, não só porque eles estão mais na alta e a peculiaridade deles é que são filmes, Coringa e It eu coloco como filmes de terror, são filmes que eu não assisto, né? Eu vejo algumas notícias, leio a sinopse. Malévola, ela tá entrando, tá saindo de um público juvenil, mas criança, entrando num público mais adulto, um jovem, mas são ícones hoje de cultura pop. O que eles têm em comum é que são três filmes onde o vilão é o protagonista. Não é de hoje que na cultura pop tem se feito essa inversão. Qual é a intenção, gente? Se colocar como protagonista o vilão. E na cultura pop é fazer com que você se apaixone e torça pelo vilão. Não é à toa também que nas novelas da Globo muitas e muitas vilãs são icônicas. A Carminha tá de volta aí na Globo, a Nazaré, são vilãs que foram construídas para elas não serem odiadas, mas sim serem amadas. No caso de Coringa, você vê toda a construção do personagem, né? Se você não assistiu o filme e não gosta de spoiler, é o momento de você sair desse vídeo, porque eu vou falar alguns spoilers, é claro que eu li a sinopse. Então, vai contar a história dos abusos que o Coringa sofreu, das coisas que ele passou, das dificuldades que ele enfrentou com a mãe dele. Nesse problema já é um problema psicológico, então você humaniza o vilão. E a intenção é fazer com que você associe também que o mal é bom. E por que eu tô falando isso? Eu não tô falando isso, gente, da minha cabeça. Não é teoria da conspiração, Illuminati, não é nada disso. Mas eu lembro que um dia eu tava assistindo um programa, eu assisto muito SBT. E antigamente no SBT, até acho que 2 anos atrás, tinha um Mundo Disney no SBT. E entre os intervalos dos desenhos, tinha os comerciais da Disney. E eles passavam sempre micro desenhos. Então tinha um micro desenho do Mickey, um micro desenhos lá. E tem uns micro desenhos dos descendentes. Que nada mais é também de que uma inversão do valor. Os vilões são os bonzinhos. Então você torce pelos vilões, né? Você humaniza os vilões e tira ele da chave do mal e coloca eles na chave do bem. Ou seja, o bem e o mal são iguais, eles são equivalentes. E por que eu tô falando isso? Porque nesse comercial algumas historinhas, sketches, eles terminavam cantando uma música. E olha a frase da música: o mal é um novo bem e o bem é um novo mal. Essa é a frase que está na música. Tá? Eu vou deixar o link aqui, inclusive, para você clicar e você ver do que eu tô falando, que eu não tô falando na teoria da conspiração, Disney, não. Então, o que acontece é uma inversão de valores dessa cultura no popular, porque o que? É uma cultura pop. Por isso que eu estou falando na chave, né? Eu estou fazendo essa análise na chave da cultura pop. E você deve estar se perguntando por que o Juliano agora deu para falar desses assuntos, porque envolve nós cristãos. A gente é cristão, a gente fala do espiritual, mas a gente está num contexto terreno, a gente tem uma cidadania terrena e a gente tem que ligar para essas coisas porque não é muito sem sentido, gente. Não é muito. Não é da noite pro dia que alguém sentou lá nos estúdios da Disney, nos estúdios da Marvel, nos estúdios de quem quer que sejam os produtores dos filmes e falou assim: e se os vilões não fossem tão vilões assim? E se a gente humanizasse esses vilões? E se a gente
questionasse. Porque o que está em questão agora não é se há vilania, é se existe mal e bem. E aí falam que cristão é tudo lunático, não sabe o que falar. Mas olha o que. Aí você abre em Isaías, capítulo 5, e a partir do versículo 20, fica claro o que está acontecendo. Aí, olha o que Deus está falando aqui, usando o profeta para falar, naquela época, já um prenúncio de hoje. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem chamam mal, porque fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isso aqui, o profeta sendo usado por Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês estão invertendo as coisas. Vocês estão dizendo que o que é mal é bom, não tem nada a ver, e o que é bom é ruim. Então, você, menino, você não precisa ser um bom homem, você não precisa ser o provedor da família, você não precisa ser o que trabalha, o que conquista, o que é honesto. Você também tem direito de não ser honesto, de não ser bom, de não ser provedor, de não ser pai. Você, menina, não precisa ser a certinha. Você não precisa lutar para ser bem. Ser bom é ser burro, ser bom é ser passado para trás, ser bom é ser deixado de lado, ser bom é ser esquecido. Você também tem o direito de ser a vilã, de se libertar desse estereótipo, né? E não que eu já falei, eu tenho um vídeo aqui que eu prego, que eu falo contra o estereótipo. Mas eu não, aqui a discussão não é essa, a discussão é a inversão dos valores. Porque quando você põe isso para jovens que estão começando a formar um senso crítico, e quando você ainda põe para crianças, como eu falei o caso do desenho dos Descendentes, tem a série, mas tem os desenhos. Você está colocando na cabeça daquela criança que não tem essa coisa de eu ser bom ou ser mal. Eu posso ser o que eu quiser. E não só eu ser o que eu quiser, que é uma coisa que a gente pode ser realmente o que a gente quer. Mas é você dizer o seguinte: não existe um limite para o que é bem e o que é mal. Quem vai determinar o que é bom, o que é do bem e o que é do mal é você. E isso aí é um imperativo que visa destruir as bases da sociedade, que é as bases morais, civis, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. E claro, não estou falando assim, crente, você não pode assistir a coisa. Eu não assisto filmes de terror porque eu não gosto. Eu assisti a sinopse dos filmes que eu citei aqui, e sou pai, eu acompanho o que os meus filhos assistem na televisão, para falar com causa, porque não adianta também vir criticar algo que a gente não tem causa, não sabe falar, não sabe do que a gente está falando. Mas ao você destacar o vilão, e ao você questionar e você humanizar esse vilão, você está dizendo o seguinte: os vilões são assim, mas eles têm motivos para serem assim. Eu vou citar aqui uma outra série também que é uma série boom na cultura pop, que é Euforia. Euforia, eu vi uns episódios da série em que a menina foi fazer um aborto e super normal. Gente, é normal. Não se sinta. Na série fala isso, não se sinta incriminada por fazer um aborto. Isso é completamente normal. Ou seja, todo mundo não faz, todo mundo faz aborto, isso é comum, não tem problema nenhum. E quando há um questionamento na religião, o contraponto, os religiosos sempre são os intolerantes, sempre são os que não querem saber do amor, que realmente são hipócritas, que são fundamentalistas, né? Quando na verdade o mundo não está nessa chave, estão tentando impor essa chave. E eu fico preocupado com essa inversão de valores, porque aí você lê em 2 dias, eu leio muito jornal, em 2 dias, não, menos de um mês. Aí esses dias a gente estava chorando a morte de uma menina que foi assassinada brutalmente por um menino de 12 anos, se eu não me engano, ou 12 ou 11 anos. Ele confessou que matou aquela menina. Quando é hoje, eu leio o jornal de novo, uma menina de 13 anos, um menino em Rondônia, eu não lembro se é um menino ou uma menina, matou a prima, parece, que estava grávida, matou a prima e arrancou o bebê de dentro da prima. Gente, olha a chave que a gente está entrando, destruindo a sociedade, destruindo as bases morais dessa sociedade. E é bíblico, né? E aí você deu um evento do Velho Testamento, você deu um exemplo do Velho Testamento. Mateus 24,
Jesus vai dizer, olha, então, 24:9, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, e tem outros versos que falam assim, ó, filhos vão se levantar contra pai, pais vão se levantar contra o filho, nação contra nação, nesse mesmo texto, porque a inversão de valores mexe com o psicológico e ela questiona a moral, questiona o que é civil, questiona as bases. Então a religião ela não serve mais, a religião ela é o censor, ela não presta para ajudar a sociedade, ela presta para o que ela está fazendo é tolir os nossos direitos, né? E, na verdade a gente está fazendo o quê? Confundindo liberdade com libertinagem. E sendo que esses foram os fundamentos cristãos, protestantes, católicos também, que fundamentaram toda a sociedade. Teve excesso? Teve excesso. Infelizmente a gente não passa a mão na cabeça pelos excessos, mas a gente tem que concordar que se não fosse esses sistemas, as sociedades não existiriam, porque existe sociedade sem religião? Não. Os historiadores provam isso, falam disso. Não existe sociedade sem religião. Pode existir sem política, pode existir sem cultura, agora sem religião não. Então, esse vídeo aqui é um vídeo que um cristão que vive numa sociedade, que vive num contexto social, e eu tenho uma preocupação com isso. Você que é cristão precisa se ligar nisso, você precisa entender qual é o contexto que você está vivendo, qual é a sociedade que você está vivendo, qual é a situação das coisas, porque você não pode se alienar. Você tem família, você vai ter família, e tudo que acontece vai reverberar nos teus filhos, nos seus sobrinhos, nos seus irmãos que são mais jovens que você e até em você, nas próximas gerações. E se nós fecharmos o olho agora, lá na frente, não tem mais o que fazer. Então vamos tomar cuidado com essa expansão da cultura pop, nessa inversão. Ai, você adora o vilão. Eu já vi gente falando assim, ai, o vilão foi tão bom feito que eu fico torcendo para que o vilão se dê bem. Olha isso. As pessoas torcendo pro vilão se dar bem. E depois, querendo falar, o filme não vai influenciar alguém. Gente, influencia. A gente vê muitos meninos que lá nos Estados Unidos que pegam armas e vão atirar em escolas porque viram isso em jogos. Viram isso em cinema, viram isso dentro de casa, pai, tudo, algumas coisas para algumas pessoas influencia tudo. Eu não estou dizendo que você não pode jogar mais o seu jogo de tiros, não estou dizendo, não. Ah, mas é a pessoa que tem a mente fraca. Não, é uma construção. E aí junta trauma, e aí junta um monte de coisas externas e acontecem esses problemas que a gente tem visto. Então vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção, analisa, vê se o que eu estou falando não faz sentido. Analisa, eu vou colocar alguns links aqui dos vídeos que eu falei para vocês analisarem, para vocês verem se eu estou falando besteira ou não, e se a gente tem ou não que se preocupar com isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para a nossa geração, tá bom? Deus abençoe você que assistiu até aqui. Curte o vídeo, se você gostou, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal, graças a Deus a gente está crescendo e tudo isso que eu faço é pensando em vocês. Tô me esforçando para melhorar, para estudar. Agora são meia-noite, eu tô gravando um vídeo, eu acabei de chegar na faculdade, tô gravando esse vídeo para vocês, então dá uma moralzinha aí. E se você tem opinião, coloca a sua opinião aqui, eu vou gostar de ler. Tem a opção de vídeo, coloca aqui embaixo também que a gente vai estudar pra gente falar. E até isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.